Comunicando o pastor Charles Rodrigues. A palavra de Deus está no ar. Glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida nesta noite, nesse momento, no poderoso nome de Jesus Cristo. Quero cumprimentar todos os irmãos que estão ouvindo a Rádio Emanuel 788 e que estão participando dessa live no Facebook e também no YouTube Pastor Charles Rodrigues. Eu quero lembrar, amados irmãos, que no domingo dia 8 é a festa da nossa igreja. Domingo dia 8 de dezembro, atenção, hein? Dia 8 de dezembro, às 5 horas da tarde, nós estaremos então na grande festa do nosso ministério. Então, dia 8 de dezembro é a festa do nosso ministério e você é o nosso convidado especial, festejando conosco aí, Igreja do Espírito Santo, completando mais um aninho de vida, tá certo? Olha, gente, a razão dessa live é para trazer uma palavra para você que de repente pensa que Deus não está preocupado com você, que Deus não está nem aí para a sua situação, que Deus está em silêncio, não é? Que Deus não está te ouvindo. Ele está sim. Eu estou com a Bíblia aberta em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, que diz assim, preste atenção, eu vou dar um conselho pastoral, leia esse livro de Romanos, e esse capítulo 8, para mim, é uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. Então o Espírito Santo diz assim, através do apóstolo Paulo: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. E às vezes nós não sabemos como orar, porque não sabemos da vontade de Deus, não é? Tudo que Deus quer para a nossa vida. Tem coisas que nós sabemos, tem coisas que você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas, por exemplo, você está num relacionamento conturbado e você não sabe se Deus quer que você permaneça com esse relacionamento. Você está numa empresa e você não está sendo bem remunerado. Você não sabe se você deve sair dela ou não, pedir para sair ou não. Você fica em dúvida se faz esta ou aquela viagem, se você investe nesse ou naquele imóvel. Tem muita coisa que você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E quando nós oramos, às vezes nós oramos de uma forma errada, por isso não somos atendidos. Oramos sem acreditar que vamos ser correspondidos. Porque, sabe por que as pessoas, muitas delas não oram? Porque não têm certeza, elas não acreditam que Deus vai responder. Porque se você soubesse que Deus vai responder, você não parava de orar jamais. Você oraria, como diz a Bíblia, orai sem cessar. Ah, meus amados, Deus não resiste à oração, Deus não resiste ao jejum, Deus não resiste ao clamor. Não é à toa que Jesus disse em Mateus 7:7, pedi, dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Agora, quando você vai orar, Satanás começa a dizer que Deus, que o Espírito Santo está lhe acusando, que você não é merecedor disso ou daquilo, que você está passando por isso que é prova de Deus. Deus está no silêncio, porque se Deus está permitindo é porque Deus quer que você passe por isso ou por aquilo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus andou na terra fazendo milagres, curando e libertando todos os tipos de doenças. E lembrando que no verbo grego, para nós aqui, doença, a pessoa está com resfriado, tô doente. Ela está com dor de cabeça, tô doente. Está com câncer, tô doente. Então a doença ou enfermidade serve para tudo, não é? Para todo tipo de doenças, enfermidades e moléstias. Mas no verbo grego existe pelo menos 4 palavras que definem isso, não é? Então 4 palavras que definem isso. E quando nós lemos em Marcos 16,
15, a grande comissão, ir por todo o mundo, no final diz assim, ó, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Mas no verbo grego, diz assim, e imporão as mãos sobre aqueles que estão em estado terminal, em coma, ou com câncer em estado terminal, ou AIDS. No verbo grego diz, imporão as mãos sobre aqueles que estão em estado terminal, e eles voltarão, e eles ficarão curados. Então nós percebemos que a vontade de Deus sempre vai ser curar você. Mas aí você vai com um grupo de irmãos orar por alguém que está no estado terminal, e qual é a sua oração? Deus, que seja feita a tua vontade, que o melhor seja feito para aquele irmão, amém. Aí a igreja reunida diz amém, aí o irmão morre, a pessoa morre. Nós devemos orar como Deus ensinou. Jesus disse, unja com óleo, faça a oração da fé, o enfermo será curado, e ainda se tiver pecado, ser-lhe-ão perdoados. Imporão as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então, no português é enfermidade, é doença, serve para tudo. Mas no verbo grego diz, imporão as mãos sobre aqueles que estão em estado terminal, e eles ficarão, na hora, curados. Meus amados, Deus quer curar, Deus quer libertar, sim. Ele disse em Mateus 10:7, ele disse, prega o evangelho do reino, expulse os demônios, cure os enfermos. Então nós vemos que é a vontade de Deus, curar e libertar. Mas quando oramos, Senhor, se for a tua vontade, liberta meu pai, liberta meu filho, liberta aquele meu marido, faz a tua vontade, é claro que é a vontade dele. Mas você deve orar profetizando e declarando. A Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. Então a vontade de Deus é que você pague suas dívidas. Agora, como é que você tem orado? E quando você vai orar, a sua mente lhe acusa. O acusador diz, mas você falhou, você pecou, você errou, não é? Aí vem os santarrãos de plantão, também começa a colocar fardos pesados nos seus ombros. Mas a Bíblia diz que o Espírito que é santo, o Espírito Santo, não nos acusa, mas ele nos ajuda em nossa fraqueza. E temos muitas fraquezas, muitas, sabe? Você sabe qual é o seu espinho na carne, e todos nós temos, mas a graça de Deus, como Deus disse para Paulo, é o suficiente. A graça de Deus é algo maravilhoso, maravilhoso. Ah, meus amados, olha o que diz aqui, ó. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito ora, ele intercede por nós, aleluia, com gemidos inexprimíveis. Olha, uma coisa que eu faço, eu estou no carro, estou em casa, eu estou no trabalho, sempre falando em língua dos anjos, ou na minha mente, sempre meditando, obrigado Senhor, faz de mim um canal de amor, aonde não há amor, de paz aonde não tem paz, de provisão aonde tem pessoas passando fome, me ajuda a ajudar as pessoas. Espírito Santo, eu declaro que isto já aconteceu e eu já vejo nas minhas mãos o que eu estou lhe pedindo, no poderoso nome de Jesus. Eu já te agradeço antecipadamente pela vitória. Começa a agradecer, começa a festejar antes de ver o milagre se materializar. E diz assim, ó: pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com palavras, aliás, com gemidos inexprimíveis, que não se pode explicar com palavras, não é? E aquele que sonda os corações, Deus vê a nossa motivação, nossa sinceridade por pedir, seja dinheiro, seja casa própria, seja um carro novo, seja saúde, o que vamos fazer com isso? Então Deus sonda nossas motivações, nossos corações, ele analisa o que está no mais profundo, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede por nós de acordo com a vontade de Deus. Aí diz assim, ó, sabemos, versículo 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo
com a sua vontade, de acordo com o seu propósito. Aí diz assim, no Romanos 8,31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, juntamente com Jesus, e de graça, todas as coisas? Será que existe alguém que pode fazer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede. Jesus está orando, intercedendo por mim e por você. Então, gente, creia. O grande segredo é a fé, é crer, é orar e esperar o que você está pedindo sem duvidar. Então você tem que orar e permanecer durante o dia, meditando, persistindo no que você pediu. Não é orar e deixar para lá, não. É orar e manhã, tarde e noite, eu quero, como a criança que chora para mamar. A mãe tem que logo colocar ela para mamar, senão não para. Então você precisa perseverar em oração, sabendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Ele não vai te abandonar. O inimigo vai lhe acusar, mas o Espírito Santo vai te ajudar, tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Quero mandar um abraço para todos que estão aí me assistindo no Facebook, não é? A irmã Luísa e Gabriela, também o Jair, não é? A Severina Silva mandou pedido de oração, Maria Aparecida de Araújo, lá em Caruaru, o meu amigo Frank Jefferson, não é? O meu amigo Franklin, também a Gina, toda a família, irmã Severina Silva, Leoni Silva, que Deus abençoe todos que estão aí, né? Através dessa live, dá um like aí, gente, compartilha e marque alguém que você ama, sabendo que Deus, Ele se interessa por coisas pequenas e grandes na sua vida. Ele não vai te deixar jamais. Peça que a provisão vai chegar para você ainda esse ano pagar todas as suas dívidas, sabe? Ele quer salvar você, mas também Ele quer que você viva uma vida abençoada para abençoar outras pessoas neste mundo, tá certo? Um beijo no coração. Deus continue abençoando a sua vida no poderoso nome de Jesus Cristo. Gente, vou encerrar essa live, lembrando que no dia 8 de dezembro, às 5 horas da tarde, é a festa da nossa igreja e você é o nosso convidado. Até lá, Emmanuel, Deus conosco. Comunicando, pastor Charles Rodrigues. Glória a Deus! Ele está no meio do arraial do povo de Deus. Enfrentarei em teu nome pela fé, prevalecerão, pois a batalha é do Senhor. As trombetas anunciando o começo da batalha, a igreja anunciando, as muralhas por terra vão caindo até o chão. Enfrentarei em teu nome pela fé, não prevalecerão, a sua noite mais gostosa. A vitória está nas mãos de quem combate. Só quem combate tem vitória, só recebe a vitória o soldado do Senhor.